Cubatão é símbolo de força e superação. Uma cidade que cresceu com o trabalho de milhares de pessoas que tiveram coragem de chegar, construir e transformar a própria história. Para celebrar os 77 anos da emancipação, preparamos uma série especial de 4 episódios. Uma série que revisita o passado, valoriza a força de sua gente e aponta os caminhos para o futuro. E neste segundo episódio vamos entender como Cubatão, que já foi um dos lugares mais poluídos do mundo, se tornou um exemplo de recuperação ambiental para o Brasil e o mundo. A partir da década de 70, Cubatão se consolidou como um dos maiores polos industriais do Brasil. Mas o crescimento acelerado, sem controle ambiental, trouxe consequências graves. Na década de 80, a cidade chegou a registrar alguns dos mais altos níveis de poluição do mundo, com toneladas de poluentes lançadas diariamente na atmosfera. O resultado foi a contaminação do ar, da água e impactos diretos na saúde da população. Para entender um pouco melhor sobre esse momento marcante da história de Cubatão, a gente vai conversar com o Ricardo Salgado, que é diretor executivo do CID de Cubatão. Ricardo, por que Cubatão se tornou um polo industrial tão forte? Bom, impulsionado pelo momento brasileiro na década de 50 do século passado, onde houve um grande incentivo para a industrialização, Cubatão se tornou um ponto bastante importante para que pudesse impulsionar a indústria aqui na região por alguns fatores. Dentre eles, a abundância de água. A bacia hidrográfica da região permite essa possibilidade de instalação de grandes indústrias e principalmente de indústrias de base. Segundo fator, energia elétrica, também um outro insumo muito importante para a implantação industrial, e por conta da usina em Riborden, que iniciou suas atividades bem no iniciozinho do século passado, trazia essa oportunidade aqui para a região. Um outro fator muito importante era a ligação com o grande mercado consumidor, ou seja, o Planalto Paulista, e a facilidade dessa ligação da Baixada com o Planalto pelas vias rodoviárias e ferroviárias que já se tinha aqui como infraestrutura à época. E o fator preponderante, a proximidade com o Porto de Santos. O maior porto da América Latina, inclusive já à época, trazia a possibilidade de ter um recebimento de matéria-prima e também a possibilidade do escoamento dos produtos que fossem produzidos aqui na região. Todo esse processo se iniciou na década de 50, mas em que momento a situação ambiental começou a se agravar? Em 50, nós tivemos o início da instalação de indústrias basicamente para 4 segmentos: petroquímico, o segmento químico, o segmento de fertilizantes e o segmento siderúrgico. O início foi pelo petroquímico, seguido pelo siderúrgico e o fertilizante. E essas grandes indústrias, elas consolidaram as suas instalações na década de 60. A reboque vieram as indústrias químicas, que consolidaram as suas instalações a partir do início da década de 70. Então, o polo ele foi pensado e constituído e entrado em plena produção em alguma coisa em torno de 20 e poucos anos. A partir desta consolidação e do início dessas suas atividades, e durante todo o período desse planejamento, dessa implantação e até do início das suas operações, o mote ambiental não era uma questão que fosse referência como nós tivemos aí ao longo dos últimos anos. O crescimento industrial de Cubatão atraiu milhares de pessoas em busca de trabalho e oportunidades. Mas esse avanço aconteceu de forma rápida e sem planejamento urbano suficiente para acalmar essa demanda.
Sem acesso à moradia adequada, muitas famílias passaram a ocupar áreas irregulares e próximas às indústrias e em regiões de risco. Uma realidade que expôs essas famílias a condições precárias e aos impactos diretos da poluição. Hoje o desafio é encarar essa história com responsabilidade e garantir a dignidade e segurança para todos os cubatenses. Um dos grandes desafios com o crescimento acelerado das indústrias, principalmente, foi a questão da moradia, porque muitas pessoas vieram para a região de Cubatão, mas acabaram se instalando em áreas inadequadas. A gente vai conversar com a vice-prefeita Andréa Castro, que também é secretária de Habitação. Secretária, como que a prefeitura foi trabalhando ao longo dos anos e enfrenta essa questão até hoje? Na realidade, Cubatão passou por vários ciclos de industrialização, né? Num primeiro ciclo histórico, né, as indústrias tinham essa preocupação de fazer as suas vilas operárias, como nós temos em Cubatão hoje, né? Vilas operárias em que as indústrias forneciam a moradia para os trabalhadores. Depois, no segundo ciclo, no ciclo a partir da década de 50, né, do progresso, 50 anos em 5 anos, a partir do Juscelino, e da industrialização, quando vem a refinaria, isso deixa de ser uma preocupação. Entretanto, o planejamento urbano é uma coisa que é relativamente nova no nosso país. Então, a gente teve uma industrialização muito rápida, com a atração muito forte de pessoas para vir trabalhar, né, aqui na região sudeste, especialmente em Cubatão, principalmente na década de 80, quando a gente teve um período de retração econômica muito forte na nossa cidade, muitos desses trabalhadores não conseguiram pagar o seu aluguel e aí acabaram sendo jogados na cidade informal. E isso acabou gerando, né, as grandes comunidades. Todas as nossas grandes comunidades são frutos de grandes obras. E foi um trabalho de muitos anos e gestões municipais para que essas pessoas fossem conseguindo moradias dignas, trabalhar para fazer ao máximo tirar essas pessoas dessas áreas informais, como você bem disse. E eu acho que seria legal a gente destacar porque o trabalho recente da prefeitura tem exatamente buscado destinar um novo lar a essas pessoas. E agora, na COP30, vocês apresentaram para o mundo uma história e um projeto que são as casas flutuantes. Queria que você explicasse o que são essas casas e quem vai ter acesso a elas no futuro. As casas flutuantes são uma solução, em primeiro lugar, de inovação tecnológica, porque elas são totalmente sustentáveis. As regiões metropolitanas, né, principalmente como a região metropolitana da Baixada Santista, não tem mais terra, né? Cubatão tem esse problema, a gente tem 70% do nosso território de preservação ambiental. Está ligado à questão das mudanças climáticas, porque a casa, ela não balança, gente, mas ela sobe ou ela desce de acordo com a maré. Então, nunca vai ter enchente lá com elas. E também é uma solução, no caso da Vila dos Pescadores, que respeita uma questão tradicional dos pescadores, né? Também é um resgate, né, da cultura tradicional pesqueira caiçara da nossa região. A transformação ambiental de Cubatão não aconteceu por acaso. Ela é resultado de uma atuação em conjunto entre poder público, indústria e órgãos de fiscalização, que entenderam a urgência de mudar. Mais do que uma necessidade local, essa mudança impacta toda a região, já que os efeitos ambientais ultrapassam os limites da cidade. Doutora Flávia Maria é promotora de justiça do Ministério Público e atua também no GAEMA, que é o Grupo Especial de Atuação de Defesa do Meio Ambiente. Doutora, toda essa transformação e recuperação que aconteceu em Cubatão, ela é um modelo que pode ser replicado em outras cidades? Com certeza. Eu acredito e creio que também presencio, né, da parte dos demais municípios, um esforço muito grande nessa melhoria da qualidade ambiental. Eu gostaria até de fazer um parênteses, né, específico de um caso que representa realmente um grande avanço na recuperação ambiental de Cubatão,
que foi uma grande ação civil pública antiga, né, que em decorrência do polo industrial, quando as empresas do polo causaram um dano enorme na Serra do Mar, né, na região ali da floresta, e houve uma ação do Ministério Público cobrando, né, esses danos ambientais. E essa ação acabou vindo aqui para o grupo, para o GAEMA, que passou a conduzir essa ação. Essa ação resultou num grande acordo ambiental com as empresas, né? Elas indenizaram esses danos, né, através de depósito na conta de um fundo criado junto ao município, e esse dinheiro está atualmente sendo revertido numa grande reurbanização da Vila Esperança. Com o nome de Vale da Morte deixado para trás, a gente pode afirmar que Cubatão é um caso de sucesso quando a gente fala de recuperação ambiental? Com certeza. Cubatão deu exemplo, né? Acho que as gestões administrativas ao longo desse tempo, elas foram se apropriando da necessidade de melhorar, né, o espaço urbano para a população residente da região. Nós também não podemos deixar de mencionar que a legislação ambiental também ela foi endurecendo e ela foi trazendo essa oportunidade do Ministério Público fiscalizar, da CETESB também ter o seu papel importante de fiscalizar, e as empresas, né? Não podemos deixar de esquecer também de mencionar o compromisso, né, das empresas de também melhorar os processos de produção e os processos de contenção da poluição que eles geram, né? Então a gente só tem realmente a concluir que graças a Deus o Vale da Morte ficou para trás. No próximo bloco, você vai ver como Cubatão se tornou um exemplo de recuperação ambiental para o Brasil e o mundo. Não sai daí, a gente já volta. Estamos apresentando Programa Especial de Aniversário de Cubatão. Estamos apresentando Programa Especial de Aniversário de Cubatão. Estamos de volta com o segundo episódio da série especial em comemoração aos 77 anos de Cubatão. Ao longo desta série, estamos revisitando a história da cidade, seus desafios e conquistas. E neste bloco você vai entender como Cubatão deixou para trás o título de uma das cidades mais poluídas do Brasil para se tornar exemplo de transformação ambiental reconhecida no país e no mundo. Qual foi esse ponto de virada para sair de um Vale da Morte, como era conhecida a região, para se tornar o Vale da Vida e que o fator econômico andasse junto com o fator sustentável ambiental? Bom, o primeiro ponto é a conscientização. As grandes lideranças tiveram que se conscientizar de que a questão ambiental não era uma questão meramente de imposição, mas sim de sobrevivência. Que sem se preocupar com a questão ambiental, não poderia haver futuro. Então, o primeiro ponto é a mudança de conscientização. O segundo ponto é, a partir dessa conscientização, buscar uma união. E aí também foi muito importante aqui para o Polo que se pudesse ter o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada caminhando juntas para construir um futuro melhor. Tinha um problema instalado, mas que com todo esse esforço e com essa mudança de conceito, com essa mudança de consciência, foi possível reverter. As primeiras legislações ambientais, até mundiais, elas começaram a se fortalecer no início da década de 70. O próprio órgão ambiental de São Paulo, ele foi constituído a partir de 1976. Então, a constituição da indústria e do polo, ele foi regrado pelo poder de produção, de geração de emprego, né? E a questão ambiental, ela ainda não entrava dentro desse tripé da sustentabilidade, né? Que visa o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o incentivo social. Na época, né, a locomotiva sempre foi o desenvolvimento para que pudesse gerar
riqueza, ou seja, o econômico. Mas a partir da década de 70, as imposições ambientais, elas vieram para poder trazer esse equilíbrio. Ver um guará vermelho sobrevoando o céu de Cubatão hoje é mais do que um espetáculo da natureza. É um sinal de que estamos no caminho certo. Símbolo da transformação ambiental da cidade, ele representa muito mais do que uma ave de beleza rara. Durante os períodos mais críticos da poluição, o guará desapareceu da região, um reflexo direto da degradação ambiental. Mas com a recuperação dos manguezais e a melhora na qualidade do meio ambiente, ele voltou e para ficar de vez. Secretário, e acredito que esse foi um trabalho que não aconteceu do dia para a noite e o que atesta que está seguindo no caminho certo a cidade, queria que você explicasse o que é esse selo e o que vocês têm trabalhado para manter a cidade nessa recuperação da vida. Bom, esse selo ele conecta informações muito importantes históricas, né? Cubatão ele foi reconhecida como cidade símbolo Vale da Morte no passado, se reinventou na década de 80. Quando a sociedade, os governantes daquele tempo, vereadores, poder legislativo, executivo, sociedade civil entenderam, junto com o polo industrial, que era importante fazer essa mudança. Aí veio o reconhecimento da Eco 92, uma conferência mundial que aconteceu no Brasil. Logo depois, houve a recuperação da serra. As indústrias entenderam que era importante mudar esse aspecto da poluição, porque todos nós iríamos ganhar com isso, tanto a população como o próprio polo industrial. E esse reconhecimento chancela isso. Quando reconhece a cidade como cidade verde do mundo, não é apenas a questão urbana, das nossas árvores urbanas, mas ao redor nós temos manguezais, nós temos restingas, nós temos uma floresta e aí uma biodiversidade muito ampla, né? Cubatão hoje é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Quais projetos a gestão municipal implantou para que chegasse a esse número? Nós estamos fazendo uma divisão de águas, né? Primeiro, para falar de arborização, tinha que ter um diagnóstico e foi feito o Plano Municipal de Arborização Urbana. E esse plano de arborização urbana, ele linkou que nós temos boa parte das nossas árvores também são árvores exóticas. E essas árvores exóticas, a gente percebeu que nós precisamos plantar muito mais árvores nativas. Esse trabalho que nós estamos fazendo junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, em realização a isso, que também tem um planejamento de começar a plantar cerca de 1.800 árvores por ano, e tudo isso facilita que a gente trabalhe com esse aspecto da cidade verde do mundo. Um marco histórico para a cidade foi a participação na COP30 recentemente, onde Cubatão foi um dos símbolos do Brasil para todo o mundo. A COP foi um divisor porque Cubatão participou da Eco 92, que foi uma conferência mundial da ONU, participou da conferência da Rio+20, que ocorreu no Brasil, e participou da Conferência do Clima. Então, as 3 conferências mundiais relacionadas da ONU que aconteceu no Brasil, Cubatão estava presente. E Cubatão foi protagonista ali na Blue Zone. E aí foi uma oportunidade que Cubatão foi a única cidade do estado de São Paulo a ter fala ali no Espaço Brasil, onde o prefeito pôde falar desses anseios de Cubatão, demonstrar uma Cubatão também do passado, que é importante reconhecer o nosso passado. Reconhecer que foi uma cidade poluída, que teve ali um incêndio da Vila Socó, como por exemplo, mas que nós se reinventamos e pretendemos se reinventar cada vez mais. Então lá nós conectamos com outras possibilidades, com outros stakeholders, fizemos reuniões com fundos internacionais, com bancos, com todos, para que possamos aí buscar anseios. E ontem, no dia 31, foi assinado aqui no Bloco Cultural, a assinatura de um acordo, acordo técnico, né, de cooperação técnica, de uma ação que nós conectamos lá na COP30. Esse acordo vai possibilitar... Ou seja, a COP30 já tem desenvolvido frutos pro futuro. Pro futuro. Com Cubatão cada vez mais limpa, o meio ambiente deixa de ser apenas preservação e também passa a gerar valor. Hoje a cidade pode transformar suas ações ambientais em créditos de carbono, que podem ser comercializadas no mercado. E quando falamos de carbono azul, esse potencial é ainda maior, já que os manguezais têm uma enorme capacidade de capturar e armazenar carbono da atmosfera. Andréa, muitas pessoas enxergam o ecossistema e toda essa sustentabilidade também como uma nova possibilidade de renda para a cidade.
queria que você explicasse o que é o carbono azul, porque tem gerado uma expectativa muito grande para as pessoas. O que é o carbono azul e como ele pode ajudar no crescimento da cidade nos próximos anos? Então, toda atividade humana, né, gera emissão de carbono. No nosso país, nós não tínhamos uma regulamentação ainda, né? Então, hoje em dia, a gente tem limites, né? Então, um valor de acordo com a sua atividade que você pode emitir carbono para a sustentabilidade do planeta. Quem está acima desse limite, então ele tem que fazer, ou ele tem que fazer medidas mitigatórias, mitigar isso, ou medidas compensatórias, e isso no mundo inteiro. E aí é que entra a questão dos créditos de carbono. Então, olha, eu não vou fazer medida mitigatória, eu vou compensar, eu vou comprar créditos de carbono. Então, empresas ou outras atividades, ou os próprios municípios, a gente pode colocar no mercado crédito de carbono. Então, por exemplo, você falou da questão do carbono azul, né? Os projetos habitacionais, nós estamos fazendo uma recuperação de mais de 3 milhões de metros quadrados de área de manguezal. Os mangues emitem o chamado carbono azul, né? Então, a gente tem várias possibilidades de emissão de carbono. E o carbono azul é um dos que mais sequestra CO2. Por isso, Cubatão pode, nos próximos anos, ter o maior crédito de carbono para se vender para o mundo. Exatamente, para o mundo, como você falou. Porque não são só para as indústrias nacionais. Existem inúmeros fundos internacionais, né, interessados na compra desses créditos. E aí o que acontece? Então a gente faz uma ação de mudança climática, como por exemplo, mas existem várias outras, como por exemplo a questão do reflorestamento, né, da recuperação ambiental dos nossos manguezais. Com isso a gente vende esses créditos e aí pode ser ou por dinheiro ou investindo em novos projetos ligados à questão das mudanças climáticas. Por exemplo, a drenagem, né, urbana na nossa cidade. Ou seja, Cubatão é quem vai sair ganhando e vai ser a população de Cubatão que vai sair ganhando de toda essa sustentabilidade, de todo esse ecossistema novo. Exatamente, a gente prova, né, que sustentabilidade traz desenvolvimento social e econômico. Para mim, em especial cubatense, nascido aqui, para mim foi um motivo de muito orgulho. Nós servimos muito tempo de chacota para muita gente, né? Cidade Vale da Morte, cidade onde ninguém respira, né? Servimos de piada para alguns e hoje nós temos a oportunidade de reescrever o nosso futuro. E a gente está na COP, sendo a única cidade do estado de São Paulo está na COP, para a gente foi muito orgulho, mostrando que é possível quando você tem um tripé, onde você tem a sociedade organizada, onde você tem o poder público e iniciativa privada. Quando há essa união, essa sinergia, é possível, tudo é possível. E Cubatão é exemplo disso. Nós saímos do Vale da Morte para ser o Vale da Vida. Agora, em 2025, ganhamos selo de cidade verde do mundo. Então, isso mostra que é possível quando todas as forças se unem em prol de um único objetivo. Cubatão é a prova de que nenhum passado define o futuro. De um tempo marcado pela poluição e pela dor, nasceu uma cidade que decidiu mudar. E mudou. Com coragem, união e responsabilidade. Transformou desafios em aprendizado e cicatrizes em exemplo para o Brasil e o mundo. Cubatão se reergueu e, mais do que isso, se reinventou. E sua história nos ensina que quando existe compromisso com o meio ambiente e com as pessoas, sempre é possível recomeçar.